Eleições 2024. Sua escolha, nosso futuro. Oferecimento. FEMA, o que você vive aqui, fica para sempre. Pedrinho Farmácias, nossa natureza é cuidar de você. Semacom, 45 anos, o futuro é sustentável. IBR Fonia, é mais que internet. Olá, sejam muito bem-vindos. Está no ar mais uma síntese com destaques da semana da maior cobertura eleitoral da história. E esta é uma edição especial, afinal, estamos a um ano das eleições 2024. O vereador e presidente do Republicanos, Gilberto Krieger, afirmou que o partido está empenhado em lançar 16 candidatos a vereador e que trabalha para ter candidato a prefeito. Com relação às eleições proporcionais, Krieger revelou 8 nomes que já estão confirmados para a disputa de cadeiras no Legislativo e acrescentou que a meta da sigla é ter uma chapa completa. Quais são os pré-candidatos que você possa tornar público agora e com a autorização deles, naturalmente, que concorrerão? Tenente Amarildo, o Gilberto Krieger, Tere Marshall, Simone Pinheiro, Elenir Brum, Dona Nádia, o Nestor Tati, e aí ele ainda daí está numa dúvida se vai ele ou se vai o filho dele, e o Edson Maciel. 8 nomes confirmadíssimos, tornados públicos agora. Isso. E a busca, então, é por mais 8? Sim. Você acredita que o Republicanos concorrerá com chapa completa? Com certeza. Pelo andar da carroça? Sim. Nós vamos concorrer com chapa completa. Com relação a eleições majoritárias, como é que vocês estão vendo, vocês do Republicanos estão vendo o quadro? Eu acredito que vai ter 2 candidatos, mas o nosso partido trabalha um terceiro nome, para projetar o partido, porque isso é um conceito, uma ideia do partido que para que ele cresça, também aqui no município nós precisamos de um nome forte na majoritária. O advogado Sérgio Cola, ex-presidente do PSDB de Santa Rosa, anunciou nesta semana que está deixando a política partidária, mas continua filiado. Cola chamou a decisão de, abre aspas, um recuo estratégico, fecha aspas, e confirmou os rumores que circulam nos bastidores do meio político de que o diretório local do partido não existe mais e que foi formada uma comissão provisória já instalada e em funcionamento. Isso aí é uma sucessão natural, uma troca de gestão. Tem uma comissão provisória hoje já instalada e em funcionamento em Santa Rosa. Mas o partido não tinha diretório? Tinha diretório. A DAIA... Tá, mas só um pouquinho, vamos em parte. Esse diretório não existe mais? O diretório não existe. Nós tínhamos eleição no dia 31 de agosto, Nós tivemos aqui, eu faço um reconhecimento público, nós tivemos uma perda grande no partido, que é o seu Franco, que ele faleceu no meio do processo eleitoral, e ele era o cara que nos bastidores conduzia tudo isso, conduzia o dia a dia do partido, a organização, as finanças então, e tal. De um partido consolidado, o PSDB volta para trás agora e dá um passo atrás e passa a ter uma comissão provisória. Eu não considero assim, Jairo. Pegar um exemplo, assim, quando eu entrei no partido, o partido tinha um diretório, e que virou comissão provisória, da qual eu fui presidente. E salvo o melhor entendimento, dali para cá deu tudo certo. Então foi uma evolução, embora tecnicamente possa parecer que de diretório para comissão provisória seja um retrocesso, eu vejo diferente, porque a história nossa e a minha história de Santa Rosa, dentro do PSDB, ela foi em evolução. É o teu conceito sobre definitivo e sobre provisório, os 2 termos. Cola, você não é mais o presidente do PSDB? Não, é a DAIA. Com o nosso apoio, nós continuamos filiados no PSDB. Dá o nome completo, tá? Daiane da Rocha Ferreira é a presidente, a Nelly da Ferreira é a vice, o Lauri é o tesoureiro e agora me fugiu mais um nome da comissão provisória. Ok, um dia a Daia vem aqui para falar sobre nomes. É verdade que você está fora da política partidária? Sim. Você saiu do PSDB? Não. Continua afiliado? Continuo afiliado. Por que você se afastou da política partidária?
Tu tem que dar espaço, Jairo. Às vezes, e não é nenhuma arrogância nem nada, mas às vezes uma presença de uma postura, e a minha postura ela é um tanto forte e enfim, ela às vezes inibe o surgimento de outras lideranças, e eu entre outras situações percebi isso, já vinha percebendo isso, que a minha presença, se por um lado ela poderia ser bastante benéfica, enfim, trazia algumas vantagens, por outro lado ela acabava, pela minha postura, inibindo o surgimento de outras lideranças, de vindas de outras pessoas para o partido. Então eu acho que é um recuo meu estratégico, digamos assim, né? Mas não, sem nenhum problema, não tem nenhuma mágoa, nenhum constrangimento, tá tudo certo com o partido. Nada pessoal. Nada pessoal. O advogado do PT, Heitor Henrique Cardoso, Tilica, fez uma avaliação didática da legislação eleitoral vigente, válida para as eleições do próximo ano. Tilica levou em consideração a não aprovação em tempo da mini-reforma eleitoral, cujos efeitos não terão validade em 2024. O advogado citou, no entanto, uma decisão do STF, que tem impacto no pleito, e explicou o que muda com relação às eleições de 2020. Esta mini-reforma, ela estava, em tese, querendo tirar um pouco da questão dos pequenos partidos, né? No que tange até a questão do coeficiente eleitoral e da participação para a titularidade dos candidatos. E agora ele, quer dizer, volta ao status quo anterior, ou seja, volta novamente, e ainda como novidade, Jair, já que nosso principal foco é essa questão de vagas, como uma novidade que o próprio STF, ele se manifesta, e já tem maioria para isso, da retirada da lei de 2021 que foi aprovado, uma mini reforma também que foi aprovado. Ele retira o artigo 111, onde coloca que teria a terceira fase só seria efetuada pelos partidos que tivessem maior votação, aliás, pelos candidatos que tivesse maior votação. Vamos simplificar isso. Simplificando, hoje como é que acontece? Deixa eu só fazer uma colocação para o ouvinte entender, e o cabo eleitoral, o candidato, a mini reforma determinaria o seguinte, se aprovada fosse: o quociente eleitoral é de 3.000 votos, em Santa Rosa o partido que fizer 2.999 votos está fora da disputa por uma cadeira na Câmara. Bem estúpido isso aí, bem exigente. Agora não, agora você pode fazer 80% desse quociente e já garante uma cadeira. Não fazendo 80%, você continua com essa composição, porque é muito complicado de explicar essa eleição proporcional. Primeiro cálculo, leva em tantos titulares. Segundo cálculo, mais a média. Terceiro, tudo bem, mas é bem complicado. Olha, eu tenho dificuldade de entender isso com todo o esforço que eu tenho. Então imagina o eleitor comum. Tá, mas agora não existe exigência, tem que fazer o quociente, senão está fora. A vida fica bem mais fácil para os pequenos partidos. Exato, Jairo. Então ele volta à questão de 80% do quociente e 20% que é a cláusula de barreira. Então ele teria que, desses 3.000 votos, teria que fazer os 600, digamos, em tese, né? Uhum. Bom, o que acontece assim? Daí por isso que eu coloco, para deixar bem, tentar ser bem didático para os ouvintes. A primeira votação, então, é a distribuição das cadeiras com esse coeficiente eleitoral, que é a votação do partido como um todo e da legenda e dos candidatos, certo? Divide-se e dá um número de cadeiras, como você falou. A segunda questão é a questão das médias, que é feita. E aí existia uma terceira que não preenchido, se fazia e não preenchido o número de cadeiras com as médias, pegava-se os mais votados, né? E aí muitos candidatos se beneficiaram com isso, sendo os mais votados. Agora o que acontece? As médias vão até o final da composição das cadeiras, fica em duas questões. Então, independente de eu tiver alcance do coeficiente ou a cláusula de barreira, eu vou poder participar do todo, seguindo das sobras do segundo quesito. Ok, pro ouvinte também. Pelo STF também, né? Basicamente, o que devemos lembrar que continua
nas eleições do ano que vem, que valeram em 2020? Basicamente, a questão do fundo eleitoral, né? A questão digamos assim, uma questão importante da propaganda eleitoral, Jairo, que o que falava a propaganda eleitoral, principalmente na internet, diria que o nome do vice não precisava ser colocado, e eu poderia fazer campanha, eu sendo do candidato do partido X, botaria um candidato do partido Y no mesmo santinho. Então, basicamente não. O que é a questão do partido e da coligação que pode ser feito. O candidato a vice tem que aparecer, né? A questão da cota de mulheres, o registro de candidatura, por exemplo, eu tenho que fazer toda uma série de documentação, e isso, as documentações e as certidões negativas não precisava ser colocado se fosse aprovada esta legislação. A prestação de contas parcial, ela sumiria, agora não, ela deve ser, porque no meio da eleição tem que fazer uma prestação de contas, né? A questão do transporte público, que a reforma disse que é obrigatório, não vai ser mais. E uma questão importante, a desincompatibilização daqueles candidatos que trabalham no setor público ou que estão como agentes públicos, ela unificou para 6 meses. E nessa legislação nossa, nós temos 6 meses e 4 meses para se desincompatibilizar. Então tem os 6 e os 4 meses. Basicamente, né? é isso, né? E então a questão das mulheres, né? Também a propaganda, candidaturas coletivas continua, né? Com um representante só que vai assumir, né? A questão da inegibilidade, isso é importante, porque esta reforma alterou. Como é que ela funciona agora? Você cumpre o mandato e após o mandato os 8 anos. E a mini reforma dizia que a partir da condenação. Sem mini reforma eleitoral, pronto, continua tudo como era antes no quartel de Abrantes, ou seja, o que valeu nas eleições de 2022 valerão nas eleições do ano que vem, eleições municipais. Ufa! Que alívio para PL, PCdoB, para União Brasil, para partidos que teriam dificuldades para construir uma nominata com cada nome significando um número para chegar ao chamado quociente eleitoral, que girará em torno de 2.900 a 3.000 votos. Então ganha em parte a democracia, mas todos os partidos acabam ganhando, porque no mínimo essa decisão do Senado finalmente destrava o processo local. Agora sim, aquele candidato que estava pensando em ir para lá, para cá, se decide. Nós deveremos então ter mais pressa nas definições das candidaturas proporcionais. Um partido mais avançado do que o outro, mas é um jogo que será intensificado. Pronto, não teremos mini reforma, não temos nada a falar a respeito, os políticos e os partidos não têm. O que temos agora é afunilamento de calendário, de semanas de prazo, porque a eleição se decide na véspera. Há exatamente um ano das eleições 2024, você acompanhou uma síntese com destaques da semana da cobertura especial da empresa jornalística Noroeste. A gente se vê na próxima semana. Até lá! Eleições 2024. Sua escolha, nosso futuro. Oferecimento. FEMA, o que você vive aqui, fica para sempre. Pedrinho Farmácias, nossa natureza é cuidar de você. Semacom, 45 anos, o futuro é sustentável. E BR Fonia é mais que internet. BR Fonia é mais que internet. Quem assina BR Fonia ganha BR TV. São dezenas de canais de TV para você assistir totalmente de graça. E leva ainda a melhor conexão comprovada, assistência técnica rápida e eficiente e os melhores planos com as maiores velocidades e os menores preços. 400 mega por apenas R$ 99,90 com instalação e roteador grátis. Ligue 3513-0012 e assine já!
poderíamos falar sobre mudanças, números, sobre construções ou diferenciais, mas não. Vamos falar sobre pessoas. Quando apareceu uma oportunidade para Eliane, ela encontrou aqui uma nova vida. E só ela sabe e pode contar como isso a transformou. Mais que sonhos, vida. Mais que conquistas, brilho no olhar. FEMA, o que você vive aqui, fica para sempre. Dizem que o sol nasce para todos, mas a decisão de usá-lo ao seu favor é exclusivamente sua. Instale o sistema fotovoltaico com a Semacom e economize em até 90% na sua conta de energia elétrica. Fique livre dos aumentos de tarifas e valorize o seu imóvel. Deixe o sol brilhar e tenha mais conforto nos seus momentos de descanso, segurança operacional na sua empresa e maior produtividade na sua lavoura. Semacom. Invista na energia do futuro e economize agora.